Fala pessoal, Futebol na Real na área, eu sou Paulo Costa, ex-jogador de futebol profissional, hoje representante de jogadores e sim, já joguei em alguns clubes pequenos aqui do Brasil e também do exterior. Bom, antes de começar, eu quero já te pedir para que você possa se inscrever no nosso canal Futebol na Real, que você possa aí deixar seu like, que você possa compartilhar com o máximo de pessoas, que você possa aí ativar o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos que estarão sendo lançados aqui no nosso canal. Tá? Compartilha aí, dá essa força aí, compartilha aí com seus amigos, no grupo do futebol, no grupo da família, no grupo da base aí, no grupo dos jogadores profissionais, tá? Dos clubes, vai compartilhando com todo mundo aí. Vamos alcançar o máximo de pessoas possíveis aí para estar abençoando essas vidas, para estar ajudando aí, falando um pouco mais sobre futebol, para estar podendo aí ajudar a você nessa caminhada. Então, eu quero falar hoje para vocês sobre decisão. Decisão, ela pode mudar a sua trajetória. Chega um certo ponto na nossa vida que muitas das vezes nós precisamos tomar decisões. E essa decisão que a gente toma hoje, ela pode acabar afetando na sua trajetória também no futebol. E eu quero te dizer que isso é normal. Vai chegar esse ponto, vai chegar esse momento que você tem que tomar algumas decisões na sua vida e pode ser que ela te abra caminhos ou pode ser que ela também feche caminhos para você nessa tua trajetória aí que você vem trilhando relacionada ao futebol, a você conseguir grandes clubes, conseguir grandes coisas. Eu quero desde já começar esse vídeo falando que eu tomaria a mesma atitude, tomaria a mesma decisão. Eu escolheria a minha família, sempre, sempre. Família está acima de todas as coisas. Abaixo de Deus, porém, acima de todas as coisas está a sua família. Não abra mão da tua família por futebol, por dinheiro, por status, por clube grande, por oportunidades. Nunca abra mão da sua família. Eu quero falar para você da história de um jogador que eu acompanho ele desde os seus 24 para 25 anos. Chegou na minha mão. E aí eu comecei a batalhar com ele nessa trajetória. Lembro que mandei ele para o México para poder ser avaliado lá no México em alguns clubes. E as coisas não andaram muito bem lá no México. Retornamos do México e aí consegui que ele fosse para um clube na Bolívia. Um treinador argentino, amigo meu, Sérgio Micheli. Quero já deixar um abraço para você, profe. Um grande saludo. Deus te lo bendiga. Graças por todo. Então, quero já deixar esse abraço aí, tá? E consegui para ele para um clube da Bolívia. Na época era um clube pequeno, como se fosse uma distrital aí de Portugal, ou um campeonato aqui estadual na Bolívia. Só que lá ele ia conseguir jogar, e aí a gente ia conseguir fazer algumas imagens dele, né? E conseguir para ele lá. E na época foi para lá ganhando, se eu não me engano, 250, 300 dólares na época, se eu não me engano. 300 dólares, solteiro e tudo, tava naquele sonho, né? Naquela gana de conquistar, de vencer no futebol e tudo, e consegui mandar ele para lá. E depois de lá eu lembro que chegamos em Honduras, para a segunda divisão de Honduras. Foi para lá, para Honduras, jogar a segunda divisão. E aí quem ganhava 300 dólares foi para Honduras ganhando 700 dólares, e já era uma estrutura totalmente diferente. Foi para lá para o Olante, que hoje está na primeira divisão. Inclusive, ele jogou lá no Olante. Nesse ano, o Olante foi campeão, tá? E subiu para tão sonhar na primeira divisão. Pela sua primeira vez na história, o Olante, que chamam lá de Potros, lá em Honduras, subiu para a primeira divisão, foi campeão lá da Liga de Ascenso, né? Como fala, a segunda divisão. Temos um salto, saindo de um campeonato da Bolívia praticamente que era amador, fomos para um campeonato profissional de segunda divisão lá em Honduras. E aí foi campeão, ganhando 700 dólares.
né, com tudo pago, deu um salto a mais. E eu lembro que fomos renovar o contrato dele para jogar a primeira divisão. Só que as coisas lá não caminharam muito bem, né, com o treinador. Que o treinador na época não aprovou uma atitude dele de ter voltado para o Brasil porque o pai tinha falecido. Olha isso, o pai tinha falecido e o treinador não queria que ele viesse porque já estava já na semana da estreia do campeonato. O treinador não queria que ele viesse para casa, para estar com a família, e eu não achei isso correto. Conversamos lá com os diretores, com o presidente, ele conversou também, e liberaram ele para vir para casa, e ficou aqui 2 semanas em casa, 10 dias, se eu não me engano, com a família, nesse tempo aí, de luto. E quando voltou, o treinador não assim, tinha reprovado, né, essa atitude dele, erradamente, tudo. Então chegou no momento de renovar o contrato lá na primeira divisão, o treinador ficou meio assim e resolveu não renovar. E daí fomos para Nicarágua, primeira divisão da Nicarágua, para o Managua FC, aonde quem ganhava $300 na Bolívia, num clube praticamente amador, foi para Honduras, segunda divisão do profissional, ganhando $700, e depois foi para Nicarágua, para um clube da primeira divisão, um dos maiores clubes lá da Nicarágua, na primeira divisão, ganhando $1.500 e jogando, né, fez um excelente campeonato lá, chegou para jogar 6 meses, fez um excelente campeonato, foi aí o segundo maior artilheiro da equipe, né, segundo maior artilheiro da equipe, fez 8 gols, se não me engano, com algumas assistências, e aí o clube lá resolveu renovar com ele por mais um ano, e o seu salário aí foi, se não me engano, $2.000. Resolveu por mais um ano, esse salário foi para $2.000. Só que aí o que acontece? Como eu falei no início, as decisões podem acabar influenciando na sua trajetória no futebol. Tá? Mas vou falar mais uma vez, eu tomaria a mesma decisão que escolheria sempre a minha família. Eu faria diferente, tentaria outras possibilidades, mas eu escolheria sempre a minha família, com certeza. Então, ele renovou o contrato lá, com esse clube lá da Nicarágua, o Managua, por um ano, e aí quando tinha praticamente 2 meses aí de campeonato, ele tinha conhecido uma menina lá na Bolívia, e essa menina ela engravidou dele, tudo. E aí só que ele relatou para mim que ela estava assim com um psicológico assim abalado, estava acontecendo muitas coisas lá na Bolívia lá com ela, e relacionado também a questões familiares e tudo. Ela estava muito sobrecarregada, e aí ela queria que ele voltasse para lá para poder ficar com ela. E aí ele imediatamente optou por voltar para ficar com ela. E aí eu tinha até falado com ele, quando ele conversou comigo, eu falei, cara, pensa bem, poxa, você tá ganhando bem aí, é um dinheiro que lá na Bolívia lá é alto demais. Então, assim, contrata alguém para estar ajudando ela, auxiliando ela lá, cara. Você pode pagar hoje, né, ou ver com ela para estar lá perto da família, ou de repente ver a irmã, dar um dinheiro para a irmã poder estar ajudando ela e tudo. Contrata algum empregado, alguma coisa assim. Você pode fazer isso hoje para estar auxiliando ela e tal. E aí, resumindo, ele resolveu voltar, rescindiu o contrato lá, e aí resolveu voltar para a Bolívia. Eu lembro que naquela época lá, naquele ano, o clube foi muito bem lá, o Managua, conseguiu conquistar a vaga para a Copa Centro-Americana, ele com certeza estaria lá e iria jogar essa Copa Centro-Americana. E aí ele resolveu voltar para a Bolívia, então ficou lá, né, com a menina, na época a noiva dele, ficou com ela lá, só que essa decisão mudou totalmente a trajetória dele no futebol, tá? Claro que para Deus não existe impossível, mas são decisões que muitas das vezes a gente precisa tomar na nossa vida, e
pode influenciar em alguma coisa. Então, eu lembro que ele voltou para lá, para Bolívia, e aí foi jogar novamente nesses clubes lá, semi-profissional, na verdade, né? E foi lá ganhando cento e poucos dólares, $200, ficou lá durante esse tempo, e ficou lá praticamente 2 anos aí. Eu batalhando ainda, tentando conseguir algo melhor para ele, mas, infelizmente, já aí com seus 29 para 30 anos e jogando num clube de, né, praticamente amador, então fica muito difícil das portas se abrirem, apesar dele ser assim um gênio. É um gênio. Tá? É um jogador que eu corro atrás por ele até hoje. Eu posso te falar que, sem querer causar ciúme nem nada, mas é o jogador mais diferenciado que eu já tive trabalhando comigo. Tá? É um jogador que, se tivesse tido uma oportunidade quando mais novo nos clubes aí, nas bases aí, com certeza hoje, eu falo assim sem sombra de dúvida, sem duvidar de nada. É um jogador que hoje seria um Neymar, um Ronaldinho Gaúcho, porque é diferenciadíssimo. É um camisa 10 extraordinário. Tem condições de jogar em qualquer clube grande do Brasil e lá fora. Tá? Então, assim, as portas se fecharam. 29 para 30 anos. Aqui no Brasil, nem pensar. Esses clubes aqui, de até Série D, os caras, infelizmente, não dão oportunidade. De Série A, então, já lutei a beça para conseguir oportunidade para ele. Série A, Série B, Série C. Mas eles não valorizam, né? Eles não é somente a questão do talento do atleta. Eles querem ver todo o histórico do atleta e não oportunizam o atleta, infelizmente. Então ficou lá esse tempo, tá? Lá na Bolívia e tudo. E aí, hoje ele está com 31 anos. Tá ainda com esse sonho, tá na correria ainda do futebol. Eu continuo correndo atrás por ele, mas, como eu falei, pelo histórico, né, recente, se torna algo muito mais difícil de você conseguir uma oportunidade para um jogador assim, né, num clube de maior expressão. Mas eu acredito no potencial dele e creio também que Deus vai abrir uma porta muito grande para ele ainda. Tá? Mas, na realidade aqui, muito difícil, e ele veio para o Brasil, tá? E veio para o Brasil e jogou aqui no Audax aqui do Rio, um time de, acho que é Série B ou Série C aqui do Campeonato Carioca. Jogou aqui, mas assim também não desmerecendo o clube, claro, mas é algo que para os clubes lá fora assim não tem muita relevância. Não tem muita relevância. Tá? Mas eu continuo batalhando, correndo atrás por ele, sonhando com ele também. Mas é muito difícil, é muito complicado isso, por, como eu falei mais uma vez, pela trajetória recente, né? O histórico recente do atleta, fica difícil dos clubes acreditarem. Então, bom, eu quero te falar agora o seguinte ponto. Por que eu disse lá no início que eu tomaria a mesma decisão que ele tomou? Porque a família está acima de todas as coisas. Eu teria, claro, assim como ele, aconteceu dessa maneira com ele. Ele teve que conviver com a consequência da escolha dele relacionado à vida profissional dele, à trajetória profissional dele no futebol. Tá? Porém, agora vem o lado bom da coisa. E o melhor de todos. Tá? Ele casou lá com a noiva que estava grávida dele lá na Bolívia, né? Hoje ele tem uma família linda, tem 2 filhas. Hoje ele mora aqui no Brasil, aqui no Rio, com a família dele muito feliz, ele muito feliz também. Então, assim, é o que eu estou te falando. A família está acima de todas as coisas. Acima de carreira, acima de futebol, acima de clube grande, acima de grandes oportunidades, de Europa, de tudo. A sua família, de dinheiro, a sua família precisa estar acima. Tá? Porém, as decisões que nós tomamos, seja a nossa vida pessoal, particular, em qualquer carreira, nós vamos depois conviver com os frutos da nossa escolha. Tá? Então eu quero estar te alertando para isso. Pensa bem em todas as decisões que você vai tomar para a sua vida, seja na sua carreira do futebol ou em qualquer área da sua vida. Porque as decisões que você toma hoje pode mudar a sua trajetória lá na frente. Assim como mudou a trajetória dele no futebol. Tá?
Quanto à família, não. Graças a Deus ele é bem realizado, feliz, tá bom? Mas mudou a trajetória dele no futebol. Um jogador que estava vindo numa crescente, a gente saiu, como eu falei, de Bolívia, ganhando $300, de Honduras, ganhando $700, sendo campeão, de Nicarágua, primeira divisão, poxa, ganhando $2.000, renovando o contrato, com certeza dali ele iria para clubes maiores, tá? Porque nós estávamos nessa crescente aí, mas só que ele tomou uma decisão que acabou aí tendo consequência para a vida profissional dele. Então eu quero te alertar sobre isso. Uma decisão que você toma hoje pode mudar a sua trajetória lá na frente. Seja na sua vida profissional, na sua vida particular, na sua vida pessoal. Eu quero te alertar sobre isso. Pense bem em todas as decisões que você for tomar para a sua vida, para a sua carreira. Pense muito bem nisso. Hoje, graças a Deus, ele está com a família dele, está bem, está feliz, construiu uma família linda demais. Porém, eu conheço história de muitos jogadores que tomaram atitudes como essa, por causa de namorada, e a namorada largou ele logo depois. E hoje o jogador está trabalhando aí, não desmerecendo, claro, tá? A profissão, mas trabalhando aí muitas das vezes aí, descarregando o caminhão de Ceasa, trabalhando como servente de pedreiro. Um jogador que tinha muito talento, poderia chegar longe e acabou optando por conta de namoradinha, de largar tudo, né? Mais uma vez, não foi o caso dele. Graças a Deus ele está muito feliz com a família dele. É um jogador que eu amo muito, sabe? Que é bênção na minha vida. Eu admiro muito. Mas teve essa trajetória. Porém, como eu falei, eu acredito que ainda grandes coisas vão acontecer na vida dele. Hoje ele está com 31 anos, mas é um talento assim extraordinário, fora de série. Eu continuo batalhando por ele, tá? Em outro vídeo eu vou falar sobre um outro jogador também que acabou optando por essa questão de namoradinho e perdeu uma grande oportunidade. Jogador que nunca tinha jogado profissionalmente, e eu tive a oportunidade para ele ir para um clube de primeira divisão de Honduras já, ganhando um excelente salário. Mas no próximo vídeo eu vou te falar isso. Então eu quero mais uma vez aqui te pedir para terminar esse vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe aí o nosso canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo aí para todos os seus amigos aí, no grupo da família, grupo do futebol, todos aí, compartilha aí, deixe seu like, tá? Eu quero encerrar esse vídeo dizendo, eu estou aqui nessa terra para abençoar vidas, e eu quero te abençoar. Conte comigo. Abraço.